Papam, Cardinalem Wojtyła. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Em termos de doutrinais, aquilo que ficará certamente é a reflexão na área da doutrina social da Igreja sobre o valor do trabalho humano. No fundo, trabalho humano acumulado e que deve ser tratado com respeito e com ética. I eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Uma das consequências viu-se logo na atenção em que ele dedicou à Polónia nos tempos da ocupação soviética, mas também com o seu estilo, quer dizer, ele tinha um passado de uma caminhada muito interessante com o polaco. Ele vem muito para lá da península da Itália, ele vê a partir da sua experiência e da sua cultura própria também o leste da Europa e para leste disso. E tinha um ar muito desportivo, muito galhardo, muito jovial, e isso mesmo ele transportou tudo isso para Papa. Portanto, nós assistimos a um pontificado fora das regras, até um bocado despenteado. Due polmoni, l'Oriente e l'Occidente, senza i quali l'Europa non potrebbe respirare. A eleição de um Papa polaco foi profética e providencial na transformação da Europa e do mundo. Aquele encontro de oração pela paz em Assis em 1986 foi inédito em toda a história da Igreja, que um dirigente da Igreja convidasse os dirigentes de outras religiões, não eram só os dirigentes de outras confissões cristãs, mas de outras religiões, para estarem presentes e rezarem, certamente cada um no seu espaço e cada um a seu modo, mas que rezassem todos a pedir a paz a Deus. Isso significa um reconhecimento do valor dessas religiões, o que teologicamente é matéria que dá para discussão até ao final do milénio. Uma das características de um Papa é que ele conduz a Igreja talvez menos pelas suas encíclicas e os seus documentos e mais pelo testemunho da sua fé. Si sentiva la profonda spiritualità, soprattutto quando lui pregava, si sentiva c'è qualcosa. Era um pastor, era um pai, era um amigo, abraçava-nos com amizade, com carinho. Das 104 viagens, ainda ele gostaria de ter feito muitas outras e claramente a amargura maior foi não ter ido à Rússia. O Papa tentou até ao fim ir à Rússia, nomeadamente ele tinha em sua posse o ícone de Kazan, que foi um ícone que teve guardado em Fátima durante muitos anos, e o seu sonho era devolvê-lo à Rússia. Esteve inclusivamente planeada uma viagem à Mongólia com uma escala em Kazan, justamente para ele devolver o ícone, mas Moscou não quis. Perhaps I love you more. Quando uma jovem corre no estrada em direção ao Papa e o Papa e os guardas correm também para travar aquela adolescente, e o Papa percebeu, quando percebeu, antes não se tinha percebido, percebeu-se e só fez um sinal. E ela correu para o Papa. Foi um episódio. El Papa Juan Pablo II ha estado presente, ha entrado en el corazón de muchísimas personas, especialmente de los jóvenes. Jovens, não tenhais medo de ser santos. Talvez porque tinha sido ator na sua juventude, foi um gosto que tinha. Tinha uma voz formidável que enchia os microfones, que soava bem, que cantava bem, e isso fazia com que ele podia ter uma celebração comprida e as pessoas não sentiam o comprimento da celebração. É um pouco como os concertos rock, não é? Não teve medo de estar no meio das multidões, apesar do atentado ou dos atentados. Nas redações dos jornais tilintam, impacientes, as campainhas dos telexes num sinal de urgência. O Papa foi atingido por uma bala disparada do meio da multidão na Praça de São Pedro. O que eu recordo mais especialmente neste momento é de facto João Paulo II, claro, aquela emoção
de um homem que esteve à morte no dia 13 de maio de 1981, na verdade, que esta grandíssima multidão à volta dele, de facto, e ele ali a falar nesta Capinha das Aparições, naquele ambão que está ali. Apaixonado por Cristo e apaixonado por Maria, como um filho autêntico. Em terras portuguesas foi toda ela marcada pela presença de Maria. O Papa João Paulo II parece ter querido significar com esta intensificação das canonizações é ajudar a perceber que isto da santidade não é uma coisa rara, é uma coisa dada a muita gente, é um dom de Deus, sem dúvida. Francisco Marta e Jacinta Marta sejam chamados beatos. O que o Papa ajudou a perceber foi que mesmo a velhice, a doença, são lugares em que o Evangelho pode ser vivido e, sendo vivido, se torna sinal de esperança para os outros. Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. O facto de milhões de pessoas de todo o mundo terem vindo a Roma para prestar uma última homenagem a João Paulo II é, de certo modo, o reflexo, é como se fosse o ricochete daquele magnetismo de humanidade que ele carregava em si e que se ficou evidente na quantidade de multidão que quis reunir-se para uma última homenagem e que creio que também ajuda a perceber o fenómeno grandioso que certamente será a sua beatificação. E terzo era un papa che era un leader della Chiesa, ha dato nuova forza, nuovo slancio alla Chiesa e perciò io sono contentissimo di questo fatto che adesso si è fatto questa beatificazione.